A FIFA, ela anunciou que o sorteio dos grupos do Super Mundial vai acontecer no dia 5 de dezembro. O Rodrigo Matos publica hoje que a Conmebol reivindicou à FIFA que os campeões da Libertadores fossem cabeças de chave de 4 dos 8 grupos. A FIFA ainda não tomou essa decisão, mas indicou que aceitaria pensar no assunto e tudo mais. A ideia é a seguinte: os 4 clubes sul-americanos e os 4 europeus melhor posicionados pelo ranking da FIFA e da Conmebol, respectivamente, ocupem as posições de cabeça de chave. No caso, seriam Flamengo, primeiro cabeça de chave, Palmeiras, segundo, River Plate, o quarto, e esses aí já estão todos classificados. O quarto seria o Atlético Mineiro se ele vencer a Libertadores de 2024. Se o Botafogo for campeão, o Fluminense, que é o quinto no ranking, passaria a ser o cabeça de chave. Se isso for confirmado, os clubes brasileiros ele teriam em seus grupos os times europeus que ocupam posições no ranking da UEFA entre quinto e oitavo, que são Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Porto. Então não haveria outros europeus no grupo dos brasileiros se isso tudo passar. E os 4 europeus melhores posicionados, Manchester City, Real Madrid, Bayern e PSG, seriam os outros cabeças de chave. E os outros 4 europeus do ranking, o Atlético de Madrid, o Benfica, a Juventus e o Red Bull, Salzburg, seriam sorteados para os seus grupos. E os outros 2 sul-americanos, que são Boca Juniors e Botafogo ou Fluminense, vão para um desses grupos com os melhores europeus. Resumindo, é bem complexo, mas com os sul-americanos sendo cabeças de chave, Alicia, o que é importante? Eles evitam pegar na fase de grupos os europeus melhores. Esse é o ponto. Deu para entender? Eu sempre acho, eu estava falando isso sobre a atual Liga dos Campeões, né, pela Champions, na regra nova, que sempre que você precisa explicar muito o funcionamento de algum campeonato, é porque a coisa, né, tá um pouco fora da ordem. Mas nesse caso dos cabeças de chave, me parece fazer sentido historicamente, né, o Mundial sempre foi aquela expectativa na final do campeão sul-americano e do campeão europeu. Claro, a ordem do futebol mudou, a gente falava aqui da prateleira A, B e C, e muitas vezes os sul-americanos nem sequer têm chegado às finais. Mas tem um peso, né? Tem um peso histórico no futebol, tem um peso, né, do que isso representa de torcida, e aí a FIFA está olhando muito para isso como um produto comercial. Então, é muito diferente você ter um grande clube brasileiro, por exemplo, um grande clube argentino, como cabeça de chave, ou você ter um clube que venha da Ásia ou da África, clubes que não têm, né, países que ainda não têm essa força no futebol que o Brasil, a Argentina tem. Do ponto de vista do que a Comebol está pedindo dos campeões da Libertadores, me parece justo, especialmente com o campeão deste ano, né? Porque a gente está falando de um super mundial, uma coisa que acaba trazendo clubes que foram campeões 3 anos atrás. Então não me pareceria que ter sentido você deixar um atual campeão fora da cabeça de chave, um time que assim está num melhor momento, ou esteve num melhor momento mais recente, enquanto está lá o campeão de 21, de 22. Então, já que o cenário é esse, a maior justiça que se pode fazer com o Galo ou o Botafogo é que os campeões da Libertadores sejam, sim, cabeça de chave. E aí, para os times brasileiros, como você falou, Tirone, a grande notícia é essa, porque praticamente impossível agora um não europeu vencer o Mundial, né? Já é difícil vencer um jogo contra eles, né? Imagina vários, e pelo menos agora tem essa possibilidade de evitar já pegar um europeu nesse momento. E aí, como eu falei, a FIFA está pensando muito também na importância de preservar os principais clubes, os clubes que mais geram receita, que mais trazem audiência, e a gente sabe o tanto que a América do Sul valoriza, o Brasil valoriza o Mundial, preservá-los por pelo menos uma fase. A gente sabe que dificilmente eles não vão avançar a fase seguinte se forem cabeça de chave e não tiverem que enfrentar europeus. Então, me parece uma decisão acertada da FIFA do ponto de vista esportivo pelo histórico, né? Histórico, eu tô nem falando de tempos recentes, porque em tempos recentes não está sendo fácil para time brasileiro passar dos campeões africanos e asiáticos. Mas, pelo menos do ponto de vista histórico mesmo e comercial, a melhor coisa é segurar os sul-americanos e europeus no torneio pelo maior tempo possível.
Mas eles vão pegar europeu, só uma coisinha, Alice, eles vão pegar europeu. Não, eles não vão pegar os não vão pegar os europeus mais tops, entendeu? Mas vão pegar europeu. Na primeira fase, né? Na segunda, todo mundo pode enfrentar todo mundo. O que tem acontecido, Renato, sobre esse Super Mundial é que os times, sobretudo os mais poderosos da Europa, estão fazendo cara feia. Então aí, não sei se vamos, veja bem, tarará, tal. E aí tá todos os times que vão participar estão aí. A Europa tem 12 vagas, a América do Sul tem 6, a Ásia tem 4, a África tem 4 e a América do Norte e Central tem 4 também. Agora, eles estão aí fazendo jogo duro para participar, porque afinal é um mês, né? É o período de férias desses times aí. Você entende que nesse formato é mais fácil, mais difícil, é a mesma coisa para os sul-americanos? Não, eu acho que foi mais difícil. Uma coisa é você chegar numa final contra um Real Madrid e disputar 90 minutos e, de repente, num lance isolado, você ganhar, como aconteceu com vários clubes brasileiros. O Internacional foi campeão contra o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, com um gol de Adriano Gabiru. Defendeu, de repente sobrou uma bola, o Gabiru foi lá e fez o gol. O Corinthians foi campeão contra o Chelsea, com o Cássio fazendo uma partida monstruosa e, de repente, o Guerreiro metendo um gol. Um jogo, tudo pode acontecer. Numa sequência de campeonato, em que você já vai na primeira fase, os mais bem ranqueados da Sul-América vão primeiro pegar os adversários europeus mais fracos. Mas os europeus mais fracos são tão fortes quanto os brasileiros. Eles vão ter que passar por isso e se classificar. Depois, eventualmente, pegar um outro cruzamento contra um outro europeu mais forte. É difícil, é muito mais difícil agora. Vai ser mais legal, nós vamos ver mais jogos interessantes dos times brasileiros contra times europeus. Nós vamos ver vários jogos de times brasileiros contra vários times europeus. Mas em termos de possibilidade de chegar ao título, acho que ficou muito mais difícil. Eu considero quase impossível você imaginar um dos nossos times aqui, mesmo o Botafogo, que tem grande chance de ser o campeão da Libertadores e é reconhecidamente, nos dias de hoje, o melhor time do continente, você não consigo ver o Botafogo enfrentando seguidamente o Real Madrid, o City. Não vai passar por todos eles, pode passar por um, mas no segundo ou no terceiro ele vai acabar caindo. Por isso é que eu acho que ficou muito mais difícil, mas a competição é muito mais legal. A competição é muito mais legal, até mesmo para os brasileiros e sul-americanos que não ganharem. Eles vão ter a oportunidade de se medir contra vários times mais fortes. Isso eu acho extremamente positivo. Mas, para mim, o campeão vai ser um europeu. Se na época que vai continuar, né? O Intercontinental continua. Isso. No final do ano vamos ter o Botafogo ou o Atlético Mineiro contra o Real Madrid. A única diferença é que os times agora, os nossos times vão ter que fazer também um jogo antes, né? Não vai estar só na semifinal. Mas, de qualquer maneira, é mais fácil você imaginar o Botafogo, de repente, eliminar um africano, um mexicano, chegar na final e num dia feliz, o Igor Jesus vai lá, faz um gol e o John pega tudo. Agora, ganhar seguidamente de 2, 3, 4 europeus, aí a coisa fica bem mais difícil. Eu acho que nós vamos ter menos chance de ser campeão, mas vamos ter mais oportunidades de ver confrontos interessantes de brasileiros contra equipes europeias.